cante terebasteri cantanta tarabata. Repalabassore candarabas, seri cantandalabas, te paramas, tere cantarabas. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Vai destruindo, Senhor, toda obra do inferno. Vai destruindo, Senhor, toda obra das trevas. Vai destruindo toda opressão, Senhor. Vai destruindo depressão, vai destruindo síndrome do pânico, Pai, vai destruindo, vai destruindo. Vai destruindo em nome de Jesus toda obra do inferno, Pai, vai destruindo. Oh, santo, santo. Está para baste palabate palabaste palabaste de canta tarabate de cantarabá. E glória, 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 glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Deus Trino, glória ao Deus bendito, glória ao Deus da Bíblia, glória ao Deus de Israel, glória ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória ao nosso Deus. Ó Senhor, visita lares, visita famílias, neste momento visita em nome de Jesus, visita, Pai, o filho, a filha, a mãe, o pai, visita, Senhor, o irmão, a irmã, o cunhado, a cunhada, o sobrinho e a sobrinha, visita, Pai, o tio e a tia, o avô e a avó, o neto e a neta, o cunhado e a cunhada, visita, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, visita nosso local de trabalho, visita nossas finanças, visita nossa saúde, visita nossos afazeres, visita, Senhor, nossa parentela, visita, Senhor, nosso bairro, nossa rua, visita nossos vizinhos, Senhor, que eles vejam Cristo em nós, que eles tenham sede de Jesus Cristo, que eles tenham fome da palavra. Glória, 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 palate bate cantelá, le palacete palabacere cante. Li te para bate te tere cantere bastere pala bate tere cantarabaseri cantarabas. Glória, 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 glória. Ó Senhor, em nome de Jesus, visita mesmo o teu povo nesta noite, visita mesmo os teus servos nesta noite, para que possamos, Pai, literalmente, vivermos e andarmos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Agora vocês conhecem. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar, fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando
que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus. A igreja. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Vamos lá. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Aplauda Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Números. Capítulo de número 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Nós vamos ler do versículo 1 até o 4 e depois do 23 ao 27. Amém? Livro de Números, capítulo 16, versículo 1 ao 4, diz assim: E Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, dos filhos de Ruben, e se levantaram contra Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, do conselho, homens de posição. E se ajuntaram contra Moisés e Arão, e lhes disseram: Não vos basta com que toda a congregação é santa? Todos eles são santos, e em meio deles está o Senhor. Por que, pois, levantai-vos vós sobre a congregação do Senhor? E quando Moisés ouviu isto, tornou-se sobre o seu rosto. Versículo 23. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala com toda esta congregação, dizendo: Apartai-vos do derredor da tenda de Coré, Datã e de Abirão,
Então Moisés se levantou e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E ele falou com a congregação, dizendo: apartai-vos agora das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. E se separaram das tendas de Coré, de Datã e de Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de suas tendas, juntamente com suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradeço, mas te peço que o teu Espírito nos dê graça para que não falemos o que queremos falar, mas falemos o que o Senhor quer falar. Nós sabemos, Deus Todo-Poderoso, do zelo, do cuidado, do amor que o Senhor tem para com o teu povo. Então, Deus, eu te peço que esta mensagem traga vida, e uma vida tão maravilhosa e abundante, Senhor, que nos dará livramento de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, em nome de Jesus. Esse texto que acabamos de ler fala sobre a rebelião de Coré, Datã e Abirão. E nesta noite nós falaremos sobre o pecado da rebelião à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, a Bíblia diz que todas estas coisas sobrevieram a Israel como figuras e exemplo para nós, a quem já são chegados o fim dos dias. Em outras palavras, a palavra de Deus está dizendo que tudo o que aconteceu a Israel no Velho Testamento é um gabarito de Deus para nós que fazemos parte da igreja hoje. É como se Deus em Israel estabelecesse um padrão que se repetiria durante toda a história. E através do que aconteceu a Israel, nós descobrimos o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós e, principalmente, o que Deus não quer de nós. Ao contrário do que muitos pensam, a rebelião não foi o primeiro pecado do universo. E eu confesso a vocês que por um tempo eu mesmo achava que a rebelião era o primeiro pecado que ocorreu na eternidade através de Lúcifer. Mas não foi. O primeiro pecado que ocorreu no tempo e na eternidade foi o pecado do orgulho. E o orgulho de Lúcifer, então, foi um gatilho para a sua rebelião. E aqui eu aprendi uma lição, que a rebelião sempre precisa de um gatilho. Dificilmente uma rebelião começa por nada, ela sempre precisa de um motivo, de uma razão e de um porquê. Mas antes de entrarmos a fundo neste assunto, vamos compreender um pouco, primeiramente, este princípio de autoridade que foi estabelecido por Deus, pelo próprio Deus. Deus é a fonte suprema de toda a autoridade no universo. Não existe ninguém acima de Deus. E ninguém a quem Deus deva prestar contas ou dar satisfação, porque Ele é a fonte de toda a autoridade e poder. E aprove a Deus, a partir de si mesmo, estabelecer uma cadeia de autoridade até chegar em nós, a fim de que as coisas tivessem um eixo, a fim de que as coisas tivessem uma ordem e acontecessem da maneira que cumprisse os seus planos
e os seus propósitos. A partir de Deus, a primeira linha de autoridade que nós temos são os querubins. Os querubins são os seres que mais se aproximam do trono de Deus. Eles são anjos guardiões. E a Bíblia se refere a 4 deles, bem próximo ao trono, em redor do trono, no capítulo 5 de Apocalipse. E eles têm a missão de guardar o trono de Deus. Abaixo de Deus, os querubins têm autorização para fulminar qualquer um que tente se aproximar de Deus sem autorização. Olha que coisa linda. Depois dos querubins nós temos os serafins, que são seres de fogo, que voam ao redor do trono de Deus, 24 horas por dia, é uma maneira de dizer, porque na eternidade não tem hora, mas dia e noite eles clamam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Abaixo dos serafins nós temos a classe de arcanjo, que são os príncipes das miríades de anjos, ou seja, os arcanjos, eles conduzem exércitos de anjos à batalha. A Bíblia só nos revela o nome de um deles, não revela os demais porque não interessa, que é Miguel. E na sua classe de arcanjo ele lidera uma miríade de anjos. Abaixo do arcanjo então vem o anjo, que são os mensageiros, que cumpre a missão de Deus aqui na terra. Você não sabe, mas a Bíblia diz que há anjos entre nós. É claro que você não os verá com auréola e asas andando pela rua, mas eles se materializam em forma de pessoas. E muitas vezes você pode passar por eles e nem perceber, mas eles passaram por você, porque a Bíblia diz que eles estão no nosso meio. Por isso, nós devemos sempre usar de hospitalidade com quem se achega até nós, porque nós podemos estar falando com um anjo e não estar sabendo. Saiu do mundo espiritual, Deus estabeleceu na terra reis e governos, que por sua vez formam os seus ministérios, formam os seus exércitos, formam as suas lideranças nacionais, estaduais e regionais, até chegar na população. No âmbito espiritual, a Bíblia diz que Deus estabeleceu alguns para apóstolos, os que plantam a igreja, profetas, os que encorajam a igreja, profetizam a igreja, evangelistas, os que trazem almas para a igreja, pastores, os que lideram a igreja, e doutores, os que ensinam a igreja. E dentro da igreja, que é liderada por um pastor, também tem os seus liderados, que por sua vez vão liderar outros. Então existe uma cadeia de comando que começa em Deus e termina aqui. E todo aquele que tenta quebrar isto, está tentando quebrar algo que foi estabelecido pelo próprio Deus. Agora, o mundo está em rebelião. O mundo está em profunda rebelião. Primeiramente contra Deus, nós sabemos. Mas nós vivemos numa geração na qual os jovens, adolescentes e até as crianças têm sido doutrinadas nas escolas a se insurgirem contra a autoridade dos seus pais. Estava vendo um vídeo de um pai chamando a atenção do filho, e o filho falando: você me oprime, você não tem direito sobre a minha vida, você me oprime. O pai falou: então me devolve o celular que eu te dei. Porque na escola eles estão sendo ensinados, doutrinados, que você não deve se sujeitar às autoridades do seu pai, você deve fazer o que você quiser, e os seus pais não têm nada a ver com isso. Eles estão desconstruindo o princípio de autoridade. E desconstrói a ideia de que você tenha que depender de Deus, ou desconstrói a ideia de que você tenha que prestar contas a alguém, ou seja, o espírito de rebelião está solto no mundo. Só que este espírito não pode entrar no reino de Deus. Só que esse espírito não pode entrar no meio do plano de Deus. Porque quando entra, Deus age. E eu vou dizer para você, Deus não é brando com a rebelião.
Deus não age com misericórdia quando há rebelião. Porque a rebelião remete a Deus o que houve no céu. A rebelião traz à memória de Deus o racha que houve no céu, quando 1/3 dos anjos de Deus seguiu o querubim chamado Lúcifer e deixaram a sua habitação, e hoje estão em profundas trevas no inferno. Mas todas as vezes que Deus encontra uma situação de rebeldia, de rebelião, Ele remete-se ao céu. Então Ele age. Então, se há um conselho para nós, como cristãos, como servos do Deus vivo, é o conselho que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, no qual Pedro nos diz: apartai-vos do mal, buscai o bem, encontre a paz e siga-a. Apartai-vos do mal, buscai o bem, encontrai a paz e siga. Deus quer paz para o seu povo. E nesta noite nós veremos algumas coisas a respeito de como a rebelião é tratada por Deus à luz da Bíblia, baseada em Números 16, e eu peço que você não feche a tua Bíblia. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, eu não sei se vocês entenderam a leitura, Coré, Datã e Abirão insurgiram-se contra Moisés e Arão, e o pau comeu. E a primeira coisa que eu aprendo nesta passagem, neste acontecimento, é que a rebelião nunca começa com uma pessoa só. Ouça bem, a rebelião nunca começa com uma pessoa só, e agora eu estou falando aqui em todos os âmbitos da tua vida. Pode ser numa empresa, pode ser na tua casa, pode ser na tua família, pode ser na tua igreja, pode ser onde for. A rebelião nunca começa com uma pessoa só. Versículos 1 e 2, diz assim: Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, dos filhos de Ruben. Veja quantas pessoas ele tomou com ele. E se levantaram contra Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. Não era qualquer pessoa não, príncipes da congregação, dos do conselho, homens de posição. A Bíblia diz: e Coré tomou consigo. Esta expressão tomou consigo tem o sentido de que ele seduziu, ele convenceu, ele encorajou aqueles outros homens a abraçarem a sua causa e os liderou neste levante contra Moisés. O rebelde, ele nunca agirá sozinho, ele sempre tentará envolver outras pessoas na sua causa. O rebelde não é aquele que assume a responsabilidade e fala, é isso e ponto final. Não, ele sempre tenta envolver outros para dar mais credibilidade à sua causa. Por isso, meu irmão e minha irmã, nestes tempos de muita internet, nestes tempos de muita rede social, nestes tempos de muitos falatórios, muitos vídeos, muitos reels, cuidado com postagens. Cuidado com postagens que tentam desconstruir aquilo que você aprende na igreja. Cuidado com postagens que tentam desconstruir aquilo que você ouve no altar. O que é falado no altar vem de Deus. Há uns 4 anos atrás, alguém chegou em mim e falou, pastor, você tem acompanhado as postagens de fulano de tal? Eu falei, não, eu nem me atento a isso. Naquela época eu estava sem rede social. E ele disse, pastor, essa pessoa, tudo que o senhor prega no domingo, na segunda e diante ele sai despregando tudo. Ele anota toda a sua pregação no domingo e depois, na semana, ele sai despregando tudo. Eu falei, é. Igreja, coloquei no joelho. E é assim que você deve fazer. Não ficou
nem um ano mais na igreja. Não está mais entre nós. Porque o espírito de rebelião não pode ficar junto onde há o Espírito Santo. Ele é cuspido para fora. Ele é vomitado para fora. Porque Deus, Ele se indigna com tudo aquilo que tenta quebrar a comunhão do seu povo. Uma outra coisa que você deve tomar cuidado, com reuniões em casa. Cuidado com reuniões em casa. O pastor está sabendo, o pastor está por dentro, o pastor autorizou, o pastor... Porque muitas vezes as pessoas usam de reuniões como pretexto, na verdade, para destilar aquilo que eles acham que deveria ser. E quantas vezes isso já aconteceu? Quando eu estava no outro ministério, uma irmã, ela era nova convertida, e ela chegou com gás total, e é glória a Deus por isso. Todo novo convertido chega no primeiro amor, e esse primeiro amor, nós devemos trabalhar para que nunca se apague. E aquela irmã começou a frequentar a igreja, e rapidamente, uma das problemáticas que tinha na igreja, porque tem pessoas que têm problema, e tem pessoas que são problemáticas, é diferente. Já encostou na irmã, e falou assim, ai que benção, estou vendo você é nova, né, que legal. Olha, o que você acha de nós fazermos um propósito de oração na tua casa? A irmã não conhecia, falou, ótimo, eu aceito sim, eu aceito. Todos os dias, às 15 horas, eu vou na tua casa para nós orarmos pela igreja, orarmos pela obra de Deus. A irmã nova convertida falou, que lindo, eu quero, eu não trabalho mesmo, eu adianto meu serviço, legal. Meu pastor, quando ouviu falar isso, falou, isso vai dar problema. Porque o pastor conhece. Foi primeiro dia, foi segundo dia, foi terceiro dia. A reunião de oração só durou uma semana. No domingo seguinte, essa irmã chegou no pastor e falou assim, pastor, aquele negócio lá eu parei, viu? Ah, aquele propósito, irmã? Parei, não, eu não quero mais. Mas por quê, irmã? Ah, pastor, a gente orava 20 minutos, o resto era a irmã metendo pau em todo mundo. Falava mal da igreja, falava mal do senhor, falava mal da liderança, falava mal de todo mundo. Então, isso eu não quero, essa maldição eu não quero para a minha vida. Eu pensei que era para a gente só orar, mas ela é um falatório tão grande. Então, o pastor não precisou nem falar nada, a própria irmã viu com os olhos. Cuidado com reuniões em casa. Cuidado com conversas de canto, que muitas vezes são frutos de um coração descontente, de um coração amargurado, e que nada tem de Deus. E você muitas vezes chega cheio de alegria, cheio de fé, cheio de vontade, e recebe um balde de desânimo. Porque o falatório que está chegando ao teu coração, aos teus ouvidos, é completamente inútil. Pastor, como que eu faço então para saber com quem ir? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, Paulo diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se há alguma virtude há, ou se há algum louvor, nisso pensai. Quer me dizer se você deve continuar com essa reunião? Quer me dizer se você deve continuar com esse converseiro? Quer me dizer se você deve continuar nisso? Veja se é verdadeiro, veja se isso é honesto, veja se isso é justo, veja se isso é puro, veja se isso é amável, veja se há virtude nisso, se há louvor nisso. Se não houver, deixa para lá. Certa vez alguém chegou em um amigo e disse, fulano, eu preciso te contar algo. É algo terrível que está acontecendo. E aquele seu amigo disse, não, espera aí um pouquinho, antes de você me contar. Isso já passou pelos 3 filtros. Ele falou, como assim passou pelos 3 filtros? Aí ele disse, eu já vi que não passou, vamos passar então agora. Isso que você vai me contar, você tem certeza que é verdade em todos os seus detalhes? Ele disse, eu não posso garantir que é verdade. Ah, tá, então você não tem certeza que é verdade. Segundo filtro, isso que você vai me contar é algo bom? Não, bom não é. É uma coisa... Repetiu no terceiro filtro. Terceiro filtro, isso que você vai me contar é útil? Não, para nós não vai ter utilidade nenhuma. Ele disse, então, amigo, faz o seguinte. Não é verdade, não é bom, não é útil, guarda para você. Guarda para você.
Sabe por quê, igreja? Uma rebelião nunca começa com uma pessoa só. É sempre um envolvendo o outro, envolvendo o outro, envolvendo o outro, envolvendo o outro. E quando se viu, isso cresceu. Mas a vontade de Deus é que no meio do seu povo, no meio da sua igreja, no meio da sua congregação, haja paz. Segunda coisa que eu aprendo nessa passagem da revolta de Coré, Datã e Abirão. A rebelião sempre tem um gatilho. Versículo de número 3, se você não fechou, número 16. Diz assim: e se ajuntaram contra Moisés e Arão, e lhes disseram: não vos basta com que toda a congregação seja santa? Todos eles são santos, e em meio deles está o Senhor. Por que, pois, levantai-vos vós sobre a congregação do Senhor? Essa expressão, por que, pois, levantai-vos vós, na sua tradução pode estar assim: por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Achei interessante a tradução da Bíblia Viva, na qual eles perguntam assim: por que que vocês querem ser os primeiros sobre nós e mandar em nós? É isso que diz a Bíblia Viva, ok? Muito bem. Perceba que no céu, o gatilho para a rebelião de Lúcifer foi o orgulho. Aqui, Coré, Datã e Abirão, o motivo da rebelião foi a inveja. Eles invejaram a liderança que Deus deu a Moisés. Eles invejaram a liderança que Deus deu a Arão. E não somente isso, eles queriam derrubar Moisés e Arão para ocupar o seu lugar. Agora pensa comigo, meus irmãos. Se foi Deus que escolheu Moisés, e se foi Deus que escolheu Arão, é inútil lutar contra Deus. Eu acho lindo quando Davi, depois de ter sido perseguido e quase morto 3 vezes por Saul, ele teve a oportunidade finalmente de matar Saul, porque ele estava no fundo da caverna. Saul não viu que ele estava lá, entrou sozinho para fazer suas necessidades, e os homens de Davi disseram: disseram: Davi, esse é o momento que o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos. E Davi disse: longe de mim, quem tocaria no ungido do Senhor e ficaria sem culpa? Se foi Deus que colocou, que Deus o tire. Ao entendimento que Davi tinha do princípio de autoridade. Se foi Deus que pôs, se foi Deus que fez, é inútil lutarmos contra isso. Mas Coré, Datã e Abirão e os demais não pensaram nisso. Que não era Moisés quem se exaltava sobre eles, ou Moisés quem se colocava sobre eles. Na verdade, foi Deus que colocou Moisés sobre eles. Êxodo capítulo 4, Moisés nem queria o chamado. Deus teve que ficar irado com Moisés para ele aceitar o cajado. Moisés disse: mas envia outro. Eu sou gago. Eu tenho a língua pesada. Eu não sei falar. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu e falou: quem fez o gago, o cego, o surdo, o mudo, não sou eu, o Senhor. Pega logo essa vara, rapaz. Ele nem queria. Mas quando Deus quer, meu irmão, Ele não pega o diplomado, Ele não pega o doutorado, Ele não pega o pós-graduado, Ele pega quem Ele quiser. Eles nem se lembraram disso, que foi Deus quem chamou a Moisés. Em Êxodo capítulo 28, descreve o chamado de Arão. Foi Deus que chamou Moisés e foi Deus que chamou Arão. Foi Deus que chamou Moisés e foi Deus que chamou Arão. Não importa quem desce ou quem sobe, importa quem Deus chamou. Quem Deus colocou. Na mão de quem está a vara, na mão de quem está o cajado. Mas quando a pessoa está em rebelião, ela não discerne mais as coisas espirituais. A rebelião cega a pessoa, de maneira que ela já não enxerga mais nada disso. Para ela só existe o criticismo e pronto. Agora veja, a Bíblia diz que os filhos devem honrar os pais. Êxodo capítulo 20, versículo 12.
Não importa se seu pai é baixinho, alto, magro, gordinho, cabeludo ou careca, tem que obedecer. Não importa se a sua mãe é nova, é idosa, se a sua mãe está cheia de vigor, ou se ela está enferma, se ela falar, você tem que obedecer. Porque Deus disse na sua palavra, honrarás o teu pai e tua mãe. E honrar, sabe o que é honrar? Não é chegar uma vez por ano, dar um presentinho sem vergonha, não. Honrar é consultar, é perguntar. O pai, o que você acha? Mãe, o que você acha? É ouvir conselho. Honrar é você falar, pai, devo ou não devo? Mãe, eu devo ou não devo fazer isso? E dependendo do conselho, você vai tomar a tua decisão. É sujeitar-se, é atender. Honrar é obedecer. Que geração é essa que o pai fala, a mãe fala, não, não quero, não vou fazer, não. Sabe? Não vou tomar banho. Que roupa que eu coloco, pai? Sabe, gente? Porque essa rebelião cresce. Se você não corrige quando é pequeno, a rebelião cresce. Aí fica um adulto sem vergonha que joga na cara do pai, joga na cara da mãe, fala besteira, fala alto, grita. Aqui não. A Bíblia diz, honrará o teu pai e tua mãe. E se não honrar o pai e a mãe, está em rebelião. Não é o pai que obedece o filho, é o filho que obedece os pais. Jacó estava todo carcunda, não conseguia nem levantar mais da cama. Mas antes da sua morte, diz a Bíblia, que ele se esforçou sobre o seu cajado, sentou na cama, e os filhos ficaram todos diante dele com a cabecinha baixada, porque queria a bênção do pai antes dele morrer. Só lembra do pai quando precisa de 50 conto? Só lembra da mãe quando precisa de 100 conto? É para honrar o pai, é para honrar a mãe. Você sabia que a Bíblia, em Efésios capítulo 6, versículo 5, nos manda honrar até o patrão? Efésios capítulo 6, versículo 5, diz que nós devemos honrar até o patrão, como se fosse o Senhor, porque isso é agradável a Deus. O cara está contratado, ganhando salário, às vezes registrado, uma cesta básica, às vezes até convênio médico, vale transporte, e está falando mal do patrão. Está falando mal do chefe. Está falando mal da empresa. Deixa de ser rebelde, rapaz. Foi Deus que abriu essa porta para você. Foi Deus que te deu esse emprego. Foi Deus que te deu esse trabalho. Trabalha arrumando motim, tentando agitar os colegas de trabalho contra o patrão. Isso é rebelião. Está indo contra Deus. E isso serve para todas as áreas, inclusive para as áreas espirituais. Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim, obedecei os vossos líderes, sujeitai-vos a eles, porque eles zelam por vós como quem há de prestar contas pelas vossas almas, para que eles façam a sua liderança com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria proveitoso. Isso é o apóstolo, eu acredito que foi Paulo que escreveu Hebreus, mas é a palavra de Deus dizendo, sujeitai-vos aos vossos líderes. Em outras traduções está vossos guias, em outras traduções está até vossos pastores, mas é importante que Deus está dizendo assim, gente, não sejais rebeldes. Porque lá no Salmo 68, verso 6, a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário habite em família e Ele abre as prisões daquele que está preso, mas o rebelde habitará em terra seca. Não tem bênção, não tem provisão, não tem prosperidade de Deus sobre a vida de rebeldes. Deus ordena dizendo, sê tu uma bênção. Aleluia. A rebelião sempre tem um gatilho, uma desculpinha. Ah, não, é por causa disso. Ah, não, é por causa daquilo. Ai, não, não gostei disso. Ai, isso vai crescendo, ao ponto de criar uma raiz de amargura no coração.
e dizer: não quero mais saber de igreja. Mas tudo começou com a tua rebeldia. Tudo começou com a tua rebelião, com a tua insubmissão, com a tua insujeição. Não gosto desse líder. Nós precisamos aprender muito. Uma vez um pastor disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele diz assim: quando você pensar que é espiritual, lembre-se, você é carnal. E quando você reconhecer que você é carnal, então você está começando a ser espiritual. Terceiro, a rebelião se fundamenta em falsos motivos. A rebelião nunca tem um motivo plausível que diga: oh, é verdade, eles têm razão. Com licença. A rebelião sempre se fundamenta em falsos motivos. Nunca é um motivo plausível que se diga: oh, é verdade. Nunca. Quer ver só? Vamos ver as 4 mentiras que essa rebelião levantou contra Moisés. Vamos lá. Versículos 13 e 14. Diz assim. Aqui é Coré, Datã e Abirão falando. Versículo 13. É pouco, Moisés, que nos tenha feito vir de uma terra que destila leite e mel, para fazer morrer neste deserto, mas sim, também que queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco tu nos tem colocado numa terra que mana leite e mel, nem nos deste herdades de terras e vinhas, porventura arrancarás os olhos destes homens? Não subiremos. Presta atenção nas 4 mentiras alegadas por Datã e Abirão. Primeiro, eles disseram no versículo 13 que Moisés os fez subir de uma terra que destilava leite e mel. Mentira. Moisés tirou eles do Egito. E lá não tinha nada de leite e nada de mel. Era chicote nas costas. Eles não tinham compaixão nem com homens, nem com velhos, nem com mulheres e nem com crianças. Foi quase 400 anos, 360 para ser mais exato, de sofrimento tão intenso, que no capítulo 3 de Êxodo, Deus disse: Moisés, eu não aguento mais ver o sofrimento do meu povo, por isso eu desci para livrá-lo desse cativeiro. O próprio Deus não suportou ver o sofrimento no Egito. Agora os rebeldes estão dizendo: você tirou a gente de uma terra que manava leite e mel. Mentira! É como aquele crente que diz assim: se é para ficar na igreja assim, prefiro estar no mundo. Já que na igreja é assim, então eu prefiro ir para o mundo. É? Vai. Me fala uma coisa boa que o mundo tem. Uma. Me fala uma coisa do mundo que traz paz. Me fala uma coisa do mundo que traz alegria. Me fala uma coisa do mundo que traz cura, libertação. Me fala uma coisa do mundo que traz salvação. Nenhuma. Mundo é escravidão, mundo é Egito, mundo é sofrimento. Nós temos é que dar graças a Deus. Essa cadeira eu sei não é confortável, é meio desconfortável. Eu sei que essas colunas atrapalham. Eu sei que esse templo já está ficando pequeno. Eu sei disso. Mas vamos dar graças a Deus, porque Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que andássemos na sua presença. Segunda mentira que ele conta aqui no versículo 13. Para fazer morrer neste deserto. Para nos fazer morrer nesse deserto. Ouça, gente. Eles estavam morrendo no deserto, mas não é por culpa de Moisés, não. Era por culpa deles mesmos. Porque se você ler os capítulos anteriores de Números, eles começaram a murmurar não só contra Moisés e Arão, mas contra o próprio Deus. E o Senhor enviou serpentes venenosas para que picasse os murmuradores. Murmurou? Imagina, você falando mal de Moisés, falando mal de Deus, de Arão, daqui a pouco você vira para o teu marido na cama e fala: boa noite, bem. Quando você vai virar de lado, a cobra estava debaixo da sua coberta e te picava.
estava lá trabalhando, falando mal. Daqui a pouco vinha uma cobra por detrás, picava. E diz a Bíblia que morreram mais de 20 mil pessoas assim. E eles estavam dizendo, você está nos matando nesse deserto. Não é Moisés que está matando, não. Gente, não vamos colocar a culpa nos outros, não. Muitas vezes o mal procede de nós mesmos. Nós mesmos causamos o mal. Nós mesmos causamos o mal-estar. Nós mesmos deixamos o ambiente ruim. Depois dizemos, foi eles. Segunda mentira, desmascarada. Terceira, tu queres te fazer príncipe sobre nós? Outra mentira. Como eu disse agora há pouco, foi Deus que fez Moisés príncipe sobre Israel, e foi Deus que colocou Arão como sumo sacerdote de Israel. É incrível quando as pessoas não conseguem ver a obra de Deus, gente. Você acha que um pastor sustenta uma igreja sozinho? Você acha que um pastor aguentaria o peso e os ataques diários do inferno sozinho? Você não sabe que muitas vezes você ser visitado pelo diabo na tua casa. Você não sabe o que é o diabo aparecendo ao lado da tua cama. Eu virei para o lado e dormi. Mas a afronta só é suportável porque essa obra não é de homens. A afronta só é suportável porque tudo que acontece dentro da obra de Deus é estabelecido por Deus, ajudado por Deus, abençoado por Deus, é sustentado por Deus. Foi por isso que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. E se houver algum macumbeiro nos ouvindo ou nos assistindo, não adianta jogar pó de pemba na calçada, a chuva leva embora. Porque contra nós, igreja, ouça, contra nós não vale encantamento. Quando você está debaixo da bênção, quando você está unido ao corpo de Cristo, quando você está em comunhão espiritual com o corpo do Senhor, não vale encantamento contra a tua vida. E a última mentira, versículo 14. Nem tampouco tu tens nos colocado numa terra que manda leite e mel, nem nos deste herdades e terras e vinhas, porventura arrancará os olhos desses homens, não subiremos. Se você ler Números capítulo 13, você verá que eles não quiseram a terra prometida. Deus enviou 12 espias para mostrar o quanto a terra era boa, irmã Ana Maria. Diga para quem está ao teu lado, Deus tem terra boa para você. Deus tem terra boa para você. Aleluia. E eu imagino, gente, um quadro de um Deus feliz, presta atenção, eu imagino o quadro de um Deus feliz. Porque eu não creio num Deus triste. Eu nem gosto daqueles filmes que mostram Jesus triste. Um Jesus que anda assim. Oprimido, depressivo, sem um sorriso nos lábios. A Bíblia diz no Salmo 45 que ele era ungido com a unção de alegria mais do que os seus companheiros. O nosso Jesus era alegre, feliz, contagiante. Você chegava triste perto de Jesus, você saía cheio do Espírito Santo, porque ele tinha a unção da alegria. E eu imagino esse Deus, gente, cheio de vida, falando, vai lá, dá uma espiadinha na terra que eu preparei para vocês. Não precisa construir não, as casas estão prontas. Não precisa plantar não, as vinhas estão prontas. Não precisa preparar campo, já estão todos preparados. É só expulsar os inimigos que não vão ficar de pé diante de vocês, porque eu estarei com vocês na batalha. Os 12 espias foram para a terra prometida. Viram que realmente a terra era boa, o lugar é bom. O cacho de uva precisava de 2 homens com uma vara atravessada nele para poder carregar. Arrastava no chão o cacho de uva. Mas quando eles viram os gigantes que ia ter que lutar, eles voltaram amaldiçoando a terra. Essa terra é terra de gigantes. A gente parece gafanhoto perto deles. A gente vai perder, vai morrer todo mundo. Por que a gente foi sair do Egito e
Josué e Caleb falou, não, Deus disse que vai dar a vitória, e eles disseram, cala a boca, senão a gente vai apedrejar você, eu não vou lutar contra esses gigantes. Presta atenção, Deus faz promessa, mas o preço você tem que pagar, viu? Deus faz promessa, mas o preço você tem que pagar, você tem que passar pelo estreito de Deus, você tem que suportar as afrontas que se levantam contra a tua vida. Deus faz promessa, mas suporta, meu filho, porque a batalha é do Senhor. Mas eles não quiseram entrar. E sabe o que Deus disse lá em Números 13? Já que eles não creram em mim e falaram mal da terra que eu tinha preparado, eles vão perambular por 40 anos nesse deserto, até morrer toda essa geração, só os filhos deles entrarão. Aí agora, aqui eles estão dizendo, você não nos levou a uma terra que manda leite e mel, você não merece a nossa confiança. Espera aí, gente, não vamos distorcer, não. Ou seja, a rebelião, ela sempre está fundamentada em falsos motivos. Agora, o que a Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 39? A Bíblia diz assim, do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Do que se queixa o homem? Está se queixando do quê? Queixe-se dos seus próprios pecados, porque a bem da verdade, se você estiver no centro da vontade de Deus para a tua vida, você vai ser revestido de graça, você vai ser visitado com paz, você vai ser transbordado de alegria, e essa tristeza que tentou entrar no teu coração, ela não permanecerá, porque ela pulará para fora, porque Deus te encherá de alegria. Os rebeldes estavam acusando Moisés de um problema que eles mesmos tinham causado. Agora, a quinta coisa a respeito da rebelião é o conselho que Deus dá. Porque o negócio ficou feio ali. O negócio ficou feio ali. Versículo 20. Deus dá um conselho por 2 vezes. Vamos ver se você identifica. Números 16, 20 até o 24. Diz assim. E o Senhor falou com Moisés e com Arão, dizendo, apartai-vos de entre essa congregação, pois eu vou destruí-los num momento. Mas eles prostraram-se sobre os seus rostos e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, não é um homem só que pecou e te irarás contra toda esta congregação? A intercessão, gente, a importância da intercessão. Versículo 23. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo, fala com toda esta congregação, dizendo, apartai-vos do derredor da tenda de Coré, Datã e Abirão. O conselho de Deus, repetido por 2 vezes, apartai-vos. Apartai-vos. Com gente rebelde não se convive. Com gente rebelde não se relaciona, nem receba na tua casa. Porque a rebelião, ela contamina, ela contagia. Não queira aprovar pessoas que Deus reprovou. A Bíblia diz, agora eu não vou me lembrar se é no Salmo 15, é um dos salmos que fala sobre a característica dos que morarão no céu. Não lembro se é o 15, eu não me lembro. Mas a Bíblia diz que uma das características do cidadão do céu é aquele cujo réprobo é desprezado. Sabe o que é o réprobo? É a pessoa que já foi reprovada por Deus. E não adianta você querer estender as mãos a quem Deus já reprovou. Você pode ir junto, você pode cair junto. O conselho de Deus para Moisés e para aquela congregação é, apartai-vos. Porque a rebelião contamina, ela contagia. Olha só, começou com o descontentamento de Coré, que convenceu Datã e Abirão, que convenceu On, filho de Pelete, que convenceu 250 príncipes, líderes da congregação. E depois, no final, se você ler o capítulo todo na tua casa depois, sabe quantos morreram pela praga? 14.700 pessoas.
Começou com um homem e matou 14.700 pessoas. A rebelião contamina. No segundo livro de Samuel, capítulo 15, a Bíblia nos fala sobre a revolta de Absalão, filho de Davi. Sabe como que Absalão se revoltou contra o seu pai? Davi, que lhe perdoou de um crime terrível, ele matou o seu próprio irmão. E Davi ficou 4 anos sem querer olhar para a cara dele. E ele começou a mandar recadinho para que Davi perdoasse, e Davi, um coração muito bom, e eu aprendo uma lição: rebeldes não se perdoa, porque eles não se arrependem. E Davi decidiu aceitar seu filho de volta, e ele veio. E aí diz a Bíblia que ele se colocou em certo ponto do caminho entre a cidade e o palácio de Davi. E toda pessoa que ia ter uma audiência com o rei Davi, ele falava: ei, está indo aonde? Conversar com o rei? Ele: estou indo lá tomar audiência com o rei. Qual é o seu problema? E ele fala: não, eu estou passando por isso, por isso. Absalão fala: puxa vida, esse é um problema tão fácil de resolver, pena que o rei não vai te ouvir. O rei não tem tempo para você. Ai, quem me dera se eu fosse rei, olha, eu resolveria esses problemas. E diz a Bíblia que Absalão foi fazendo assim, e diz a palavra que ele foi ganhando o coração de todo homem de Israel para ele. Quando Davi acordou para a vida, Israel já estava marchando contra o palácio de Davi para pegá-lo, prendê-lo e matá-lo. Davi teve que pegar as coisas à pressa e fugir. A rebelião contagia, a rebelião contamina, o descontentamento passa de uma pessoa para outra. Eu me lembro que, quando eu era novo convertido, tinha uns 3 anos de conversão, 4. Tinha uma pessoa na igreja que, na verdade, ela era até secretária da igreja. E ela não concordava, na época, que o pastor tinha comprado uma chácara para a igreja. O pastor comprou uma chácara para que a igreja fizesse os seus acampamentos e fizesse os seus trabalhos ali. E essa pessoa nunca concordou com isso. E ela sempre falava que o pastor deveria vender aquela chácara, deveria vender. O pastor falou: não, irmã, para que a gente vai pagar para outras pessoas? Nossa chácara tem dormitório, nossa chácara tem piscina. E ela falava assim: está errado, a igreja não tem que ter chácara. Ela falava, e o pastor explicava, mas não tinha jeito. Aí o pastor me convidou para trabalhar na secretaria da igreja. Eu era, não sabia nada, como funciona aqui o escritório da igreja. Aceitei de boa vontade, mas ele falou: a irmã vai te ensinar. No primeiro dia que eu marquei com ela para ela me ensinar os trabalhos da igreja, ela detonou o pastor para mim. Eu até assustei, eu falei: nossa, que coisa horrível. Ela falou assim: não pensa que ele é isso que parece não, viu? Ele parece bonzinho, ele parece uma pessoa legal, mas ele não é nada disso não, viu? Ó, a fala do diabo, né? E aí, rapaz, eu vi que eu tinha que guardar meu coração contra aquela mulher. Não edifica, fecha as portas do teu coração. E ela começou a aumentar, sabe, esse movimento contra o pastor dentro da igreja. Meu pastor era muito longânimo, ele parecia um Moisés. Eu sou mais Jonas. E aí, ela começou a aumentar esse movimento dentro da igreja. E chegou um dia que o pastor falou assim: irmã, quando eu comprei essa chácara, eu fiz uma reunião com a diretoria, fiz a proposta, a diretoria aprovou, está em ata, está no livro de ata. Eu não fiz nada sozinho, eu fiz de acordo com a diretoria. Para que ele falou isso? Passou uns dias, irmãos, o livro de ata sumiu. E eu procurava daqui, procurava dali, procurava daqui, procurava dali. Liguei para o pastor, eu falei: pastor, o livro de ata está na casa do Senhor? Ele falou: não. Não está com a fulana de tal? Eu falei: não, mas não é o último livro, é o livro de tal ano a tal ano. Ele falou: não está comigo não, liga para ela, vê se ela pegou. E eu liguei para ela, ela falou assim: eu peguei, mas eu não sei onde está. Olha só. Era justamente o livro que tinha o registro de autorização de compra da chácara. E aí eu falei: pastor, ela falou que não sabe onde está. Mas como não sabe onde está? Esse livro não podia nem ter saído da igreja. Livros da igreja não podem sair da igreja. E aí começamos a pressionar. Aí um dia ela falou assim: quer saber?
eu deixei o livro na chuva, molhou, estragou e eu joguei fora. Rebelião pura. O meu pastor ficou tão bravo. E aí, quando ela foi na igreja, ele deu uma chamada nela. Ali tinha muito assunto importante. Ela destruiu o livro, ela desapareceu com o livro. E aí, pela chamada que o pastor dela falou, não quero mais ficar na secretaria, e saiu. Só que daí o prejuízo já estava causado. Não contente, ela começou a fermentar os demais. E às vezes meu pastor estava pregando. E as pessoas que ela já tinha fermentado contra o pastor, faziam assim. Eu tinha dó do meu pastor. Pastor pregando. Tinha um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, tudo espalhado. Mas como é a palavra que liberta, né? Um dia meu pastor trouxe uma palavra que eu nunca esqueci, sobre o espírito de Jezabel. Aquele dia o Espírito Santo usou ele. E depois daquela pregação, ela decidiu sair da igreja. E levou 17 junto. Mas a igreja teve paz. Deus diz aqui, apartai-vos. Apartai-vos, versículo 24, do derredor da tenda de Coré, Datã e Abirão. Saiam de perto deles. Por que Deus diz apartai-vos? Porque o juízo já estava a caminho. Ouça! O juízo já estava a caminho. É perigoso ter um rebelde na tua vida. O juízo já estava a caminho. Se você perceber, se você detectar, se você discernir indícios, resquício, faísca de rebelião, apartai-vos dessas reuniões, apartai-vos dessas rodas, apartai-vos dessas pessoas para o teu bem. Salmo 1, verso 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, será como árvore plantada junto às águas. Para terminar, a rebelião de Coré, Datã e Abirão receberam um duro juízo. E esta é uma das passagens mais aterrorizantes da Bíblia. Ouça bem. A rebelião deles recebeu um duro juízo. E eu quero analisá-la com você rapidamente nessa reta final desta mensagem. Se você está com a tua Bíblia aberta, a partir do versículo 25, vamos ler. Números 16, a partir do 25. Diz assim: Então Moisés se levantou e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E ele falou com a congregação, dizendo: Apartai-vos agora das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. E se separaram das tendas de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de suas tendas, ainda afrontaram Moisés, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Infelizmente, o juízo incluiria até a família deles, porque a família do rebelde acaba pagando o pecado também. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou para que fizesse todas estas coisas, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, ou se forem eles visitados da maneira que todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com todas as suas coisas, e descerem vivos ao inferno, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. E aconteceu que, tendo terminado ele de falar todas estas palavras, rompeu-se a terra que estava debaixo deles, e abriu a terra a sua boca, e os tragou a eles,
as suas casas, e a todos os homens de Coré, e a todas as suas posses, e eles desceram vivos ao inferno com tudo o que possuíam, e os cobriu a terra, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel, os que estavam ao redor deles, fugiram, ouvindo os gritos deles, porque diziam: não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor, e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Moisés contou uma parábola, era só uma suposição. Mas Deus levou a sério a suposição que Moisés fez. Moisés falou: não, eu vou contar uma coisa aqui, assim, uma tese. Se eles morrerem de morte natural, como qualquer outro homem, não foi Deus que me enviou. Mas se acontecer alguma coisa sobrenatural, como eu posso pensar? Uma coisa assim, da terra abrir a sua boca, uma coisa que nunca aconteceu. Para que ele falou isso? Deus fez exatamente como Moisés falou. E eles morreram imediatamente. Eu acho interessante essa palavra, desceram, na tua Bíblia pode estar assim, ó, sepultura. Só que a palavra no hebraico, para este versículo, que eles desceram vivos, a sepultura, não é sepultura, é Seol, que é uma palavra usada para regiões profundas da terra, o inferno. A Bíblia diz que a terra abriu a sua boca e os rebeldes desceram vivos ao inferno, gente. E desceram gritando, eles, suas mulheres, suas crianças, seus empregados, suas criações, suas barracas, a terra engoliu tudo. E a praga começou a consumir o arraial. Porque além destes, mais de 14 mil pessoas já tinham sido contaminadas. E quando a praga começou, e Moisés viu toda essa tragédia, Moisés era o intercessor, gente. Mas pensa no intercessor mesmo, que intercede até pelos seus inimigos, era Moisés. E Moisés, quando viu essa desgraça toda, a terra engolindo todo mundo, e a praga era a gente caindo morta no meio da rua, Moisés falou para Arão: pega o teu incenso rápido e oferece diante do Senhor para que a praga cesse. O incenso é um tipo da oração intercessória de Cristo. No tabernáculo havia alguns móveis, o móvel dos pães da preposição, que tipificava Cristo, o pão que desceu do céu, tinha o móvel do candelabro, que tipificava Cristo, a luz do mundo, e tinha o móvel do altar de incenso, que tipificava Cristo, o nosso intercessor. Quando Moisés ordena a Arão que pegue o seu incensário e vá oferecer o incenso diante do Senhor, ele estava dizendo: Arão, você tipifica Cristo, você tipifica o Messias intercessor, vai lá, porque só assim Deus vai perdoar o pecado desse povo. E olha o que aconteceu no versículo 47 e 48, diz assim: então tomou Arão o seu incensário, como Moisés disse, e correu no meio da congregação, e eis que a mortandade tinha começado no povo, e ele pôs o incenso, e fez expiação pelo povo, e ficou entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. E os que morreram naquela mortandade foram 14.700 pessoas, fora os que morreram pela causa de Coré. A rebelião, ela sempre é tratada por Deus com um duro juízo. Eu poderia ficar aqui, irmãos, dando exemplos para vocês. 26 anos dentro de uma igreja. Eu só tive 2 igrejas na minha vida. Uma foi a igreja do Evangelho Quadrangular, fiquei 16 anos. E essa aqui que nós já estamos há 10 anos. Só tive 2 igrejas na minha vida. Mas nós já vimos tantos exemplos. E eu sempre entendi assim. Sabe por que Deus está permitindo eu ver essas coisas? Para que eu não faça igual. Para que eu não faça igual. Mas eu já vi juízo de Deus. Eu já vi juízo de Deus que vocês não acreditam, gente. Eu poderia ficar aqui contando exemplos e mais exemplos e mais exemplos e mais exemplos. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte: nunca entre em adesão ou em concordância com a rebelião.
Como é bom quando a gente faz as coisas em unidade. Como é bom quando a gente vive bem. E a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. E a Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros assim como nós fomos perdoados. Eu vou dar uma dica para vocês. Se tiver algo contra alguém, converse pessoalmente. Converse pessoalmente, chame para conversar. Entenda, compreenda, ouça explicação e se explique. Mas nunca deixe a rebelião, a insujeição, porque você acaba fazendo coisas fora do propósito de Deus. Você acaba deixando a tua posição antes da hora que Deus gostaria que você tivesse deixado, como os anjos fizeram. Você acaba tomando decisões que Deus não gostaria que você tinha tomado, porque tem gente que acha que Deus está em todas as decisões dele, né? Nós não cremos na predestinação fatalista, né, presbítero Bruno? Que acredita que até o mal é Deus que determina, pelo amor de Deus, né, gente? A predestinação fatalista acredita assim, ó, se eu cair em pecado, foi Deus que decretou para que aquele dia eu caísse em pecado. Pelo amor de Deus, né? Deus decreta que eu caia em pecado e depois vai me castigar porque eu pequei. Isso é uma coisa de doido. Isso não existe. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele é um Deus santo, puro, justo e bom. Ele é um pai de amor. Ele quer o bem do seu povo e o bem dos seus filhos. E Ele não quer, meus irmãos, que haja em nós nada que lembre a Satanás, nada que lembre o diabo, nada que lembre o inferno, nada que lembre o mal. Sempre procure a direção de Deus, a bênção de Deus, a resposta de Deus, a comunhão de Deus no meio do seu povo. O rebelde, geralmente, ele isola-se. Como diz Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não é da vontade de Deus que você seja um eremita, isolado, apartado de todo mundo, não. A vontade de Deus é o Salmo 133. Vamos dizer? Quão bom e quão suave é? É como o óleo precioso que desce sobre a barba e escorre até a orla das suas vestes. É como o orvalho do Monte Hermon, porque ali o Senhor ordenará a bênção para sempre. Ó, 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 ó. Ó, a bênção de Deus na comunhão, ó a bênção de Deus. Ó, que está caindo, que nem neve, ó. Está caindo que nem chuva, ó. Está caindo, está caindo. Está caindo, o Senhor está ordenando bênção. O Senhor está ordenando bênção, o Senhor está ordenando bênção, ó. Tem conquista para a tua vida, tem porta aberta para a tua vida, tem novidade para a tua vida, tem bênção para a tua vida, tem direção de Deus para a tua vida. Depois de tudo o que aconteceu, irmãos, Moisés e Arão prevaleceram. Coré, Datã, Abirão, suas famílias, seus empregados e todos os 14.700 morreram. E Arão e Moisés prevaleceram. Porque Deus conhece os que são seus. Então, que cada um de nós aqui sejamos de Deus. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a Tua palavra. Esta palavra que o Senhor queria derramar nesta noite. Tua palavra diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nesta noite, Pai, fui apenas um singelo instrumento. Fui apenas, Senhor, um caco de barro, através do qual o Teu Espírito trouxe aos nossos corações as Tuas verdades, os Teus princípios e a Tua vontade. Pai, que esta palavra não volte para Ti vazia, mas ela cumpra o Teu querer, cumpra o Teu propósito, e ela possa, em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, abençoar a vida do Teu povo,
de maneira que eles não vivam mais escravos de mágoas, rancores ou ressentimentos, mas que tenham o coração limpo, livre e pacífico, Pai, para seguir adiante, Pai, no propósito para o qual o Senhor os tem chamado. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos para a tua glória. Amém. Glória a Deus.